As secas históricas do Ceará atravessaram centenas de anos e somente no século XX são criados órgãos que procuram soluções para o enfrentamento do problema. Logo no começo do século, o DENOX é criado, aliás, a IFOX. Ao longo dos anos, comissões técnicas até de outros países pesquisaram a seca. Mas só no começo do século passado, um órgão foi criado a fim de procurar soluções e alternativas para o frequente problema. IFOX, que é a Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, que já foi resultado das ditas comissões técnicas a que eu já me referi. Então a IFOX foi criada em 1909. Pouco depois da conclusão do açude cedro. E aí, essa IFOX começou as obras hídricas. E também foi agente governamental. O DENOX, se a gente vai olhar essa história, o DENOX construiu estradas vicinais. A Avenida João Pessoa aqui de Fortaleza, feita em concreto, construída pelo DENOX. A chamada na época rodovia Porangaba-Fortaleza. Essa rodovia 020 para Brasília, quem construiu foi o DENOX. Claro que ela foi reformada depois, foi modificada, foi ampliada, mas a primeira rodovia do Ceará até Brasília foi construída pelo DENOX. Então, com isso, ocupava muita mão de obra. Os funcionários do DENOX receberam um apelido pelo tipo de vida que levavam na execução dos trabalhos. Antigamente no interior, e hoje ainda se usa, de chamar os funcionários do DENOX de caçados. Bom, caçado, nós sabemos que é um animalzinho que o povo não gosta muito aí pelo interior, primeiro pelo cheiro. Que ele, quando quer se livrar, ele tem uma glândula odorífera e ele no cheiro horroroso. Então, com isso, ele repele as pessoas e outros animais. Mas ele gosta de comer galinha. E o povo não gosta muito de ter esses animais por perto. Então, os funcionários do DENOX eram chamados de caçados. Qual era a razão? Eles estavam trabalhando nas obras hídricas e tinham que se reunir à noite para dormir, todo mundo em um barracão, onde todo mundo ficava lá, deitado em rede, deitado pelo chão, de qualquer maneira, e construindo uma obra hídrica na época da seca sem ter nem água para tomar banho. Agora imagine que cheiro legal que saía desse povo enquanto estava dormindo lá. Mesmo com o órgão tomando medidas para minimizar ou tentar solucionar os problemas da seca, ela insistia em castigar o cearense. E em 1915, a falta de chuva voltou a castigar. Culturalmente, a seca de 15, que é talvez a mais conhecida, porque teve um romance da Raquel de Queiroz, um romance brilhante, Raquel, grande escritora. Então, a Raquel está dentro desse contexto desses intelectuais que contribuíram para essa criação, essa mitificação do Nordeste como essa área marcada pela seca. Já com estradas e ferrovias, o povo foge cada vez mais da seca em busca de melhores lugares. As pessoas começam a pegar estradas e ferrovias para ver as vilas em busca de ajuda. O trem facilita. Essa presença dessas pessoas vítimas da seca incomodava muito. E aí houve sempre uma preocupação de conter essa massa. E aí é o caso famoso da seca de 32, em que foram criados os famosos campos de concentração, que é um assunto, algumas vezes, nem compreendido pelas pessoas. Há um senso comum de que o campo de concentração lembrava a Alemanha nazista. Né? Não é isso, né? Nada a ver. Houve um campo de concentração no Ceará igual ao do Hitler. Aí é desconhecer um pouquinho a história do Ceará. Na verdade, campo de concentração, como o nome sugere, são locais onde você vai concentrar, vai colocar pessoas em algum momento de calamidade, guerra, sei lá, doença. Em 1942, mais uma vez, a seca interfere ou faz parte do contexto histórico. Em 1942 houve mais uma seca no Ceará. Nesse momento está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial na Europa. O Brasil entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos, dos aliados, e era preciso muita borracha
né, para os aliados enfrentarem o eixo, enfrentarem na Alemanha, Japão e Itália. Então o governo americano fez um acordo com o governo Vargas para tirar látex, né, borracha da Amazônia. E aí o governo então, como havia uma seca no Ceará, de novo a questão da tensão social, o governo resolveu levar esses flagelados do Ceará para o norte, novamente para o norte, para o Pará, para o Amazonas, para que eles lá tirassem, né, a borracha, fornecendo látex para os aliados na Segunda Guerra Mundial. Enquanto muitos fugiam da seca, outros insistiam em permanecer. E ao longo dos anos, muitas grandes obras foram feitas pelo DENOX para o enfrentamento da seca. O Banabuiú, o Oroz, o Araras, tudo já foram obras do DENOX mesmo. Segundo Pedro Maia, muito foi feito, mas a demanda só aumentou. Uma coisa mais recente, que foi o açude Oroz, que foi concluído em 1960, a capital, Fortaleza, tinha talvez 300 mil habitantes, quando o açude Oroz foi concluído. Hoje, além do Oroz, nós temos o Castanhão. No entanto, Fortaleza já tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, isso força muito a demanda. Existe uma demanda muito forte dessas populações litorâneas pelas construções hídricas feitas no interior. Na década de 60, outros projetos foram criados para facilitar a vida do homem do campo. Com muita coisa de solo já estudado, com muita coisa de topografia já estudada, então pôde-se investir em irrigação pública. E aí foram instalados períodos irrigados de Morada Nova, que é uma consequência dos trabalhos que existiam antes, dos postos agrícolas do DENOX perto de cada açude. Então, onde eram feitas experiências, onde eram trazidas as árvores de fora e implantadas, o cultivo das sementes nativas, de sementes trazidas de outras regiões. Então, esses postos agrícolas então evoluíram, que era uma coisa controlada pelo governo, então evoluíram para irrigação pública. Houve também um investimento nos perímetros produtivos importantes para a economia, como a produção de frutas, com o perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas e do Baixo Acaraú. Temos muitas realidades, como eu estou falando aqui agora, da produção de frutas do estado de Ceará. Nós temos também uma grande produção de peixe nos nossos açudes, no ano de 2014. Lá no açude de Castanhão, continuou se produzindo 1.000 toneladas de tilápia por ano. Mas todos esses investimentos dependem de vontade política para continuar, independente da estiagem, que sempre volta. Houve uma decadência disso porque passa as secas, o governo federal costuma esquecer a gente. Então, em determinadas ocasiões, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, com a construção de barragens, com a construção de perímetros irrigados, com a perenização de rios, com um monte de obras sendo feitas, o departamento era simplesmente esquecido. E os orçamentos completamente minguados. Um departamento que já teve funcionários distribuídos por toda a região semiárida do Brasil, cerca de 15, 16 mil servidores, hoje o DENOX está com 1.600 servidores. Depois dos comerciais, vamos falar da última seca do século XX e todo o seu contexto histórico.